Inter e Bahia, Betis e Chelsea. Separei os dois melhores jogos dessa quarta-feira, dia 28 de maio, e vou analisar eles aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar por Inter e Bahia. Jogaço, jogo de dois brasileiros que vão fazer o jogo da vida na Libertadores. E além desse jogo, separei também Betis e Chelsea, que é a final da Conference League. Um jogão também. Na minha visão, esses são os dois melhores jogos do dia. E aqui nesse vídeo a gente vai analisar as odds, as melhores odds desses dois jogos, para a gente ver as linhas boas, montar as apostas e fazer uma análise aqui bem bacana, tá bom? Só antes de começar, fica o aviso. Está saindo vídeo diariamente, todo dia na parte da manhã eu analiso os dois melhores jogos do dia. Então já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar esses vídeos novos, tá bom? Não necessariamente você precisa fazer as mesmas apostas que eu, mas assistindo os vídeos você vai entender a minha análise e ver detalhadamente as principais odds, né? Você pode discordar completamente da minha linha de raciocínio, mas é uma forma de pensar a mais, né? E você ainda vai ver quais as odds que estão disponíveis nos jogos, né? Enfim, a gente vai passar por esses dois. Queria destacar o seguinte, para o torcedor do Bahia e para quem simpatiza com o Chelsea também. Para o torcedor do Bahia, eu separei aqui embaixo uma camisa retrô do Bahia lindíssima, que hoje em dia as camisas de futebol estão todas com muito patrocínios, principalmente de casa de aposta, né? E eu separei uma camisa retrô do Bahia, então zerada, sem nenhum patrocínio, tá lindíssimo, o link aqui embaixo. E pro torcedor do Chelsea, para quem simpatiza com o Chelsea, também tem um moletom muito bonito, separei aqui embaixo também, para caso alguém queira, beleza? Então já vamos lá, começar pelas linhas de finalização. A gente vai olhar primeiro pelo lado do Inter, lembrando do meu critério de odd 1,25, odd 1,50 e odd 2, a gente não mistura essas linhas, separa por odds para a gente pegar na precificação bem parecida. Então do lado do Inter, o primeiro que entra em critério de odd 1,25 é o Aguirre. O Aguirre é lateral, não vale a pena. Depois o Thiago Maia é basicamente um primeiro volante, um segundo volante, muito mais um segundo, né? Normalmente não, sempre. O Fernando é um primeiro volante, muitas vezes entra numa linha de 3 zagueiros, né? Junto com o Vitão e o Vitor Gabriel, muitas vezes. E aí o Bruno Henrique ou o Thiago Maia, né, quando jogam de segundo volante. Mas essa linha em critério de odd 1,25 eu acho muito pouco. Se tivesse em odd 1,50 valeria a pena, tá bom? Mas em 1,25 não. Bernabé é lateral, então não vale a pena. Vitor Gabriel e Vitão, os zagueiros, não valem a pena. O Fernando, mesmo se fosse odd 2, eu ficaria receoso, que nem eu falei. O Fernando entra muitas vezes numa linha de 3 zagueiros, nessa criação inicial das jogadas. Então é um cara que fica muito distante do gol adversário. Para ele finalizar, normalmente é com um lance de bola aérea, que ele é muito bom nesse quesito, inclusive. Mas é basicamente a análise de um zagueiro, quando a gente olha para a linha de finalização do Fernando. Porque ele não é um cara que chega muito à frente para finalizar. Como eu falei, muitas vezes ele entra inclusive no meio da linha de zaga. Então não é uma linha que eu acredito que vale a pena. Se pagasse 1,61 para a linha do Thiago Maia, por exemplo, aí sim eu acho que valeria a pena, mas pro Fernando não. E aí agora olhando pro lado do Bahia, a primeira de 1,25 aqui é o Everton Ribeiro. Cara, se eu estivesse falando do Everton Ribeiro de 6, 7 anos atrás, era uma linha que valeria a pena. Hoje não, o Everton Ribeiro não chuta muito. O Everton Ribeiro é basicamente um meia de criação que vem da direita pro meio, né? Tanto é que quando o Bahia precisa de escape de contra-ataque, o que acontece? Sai o Everton Ribeiro, entra o Kaique, que o Kaique é um cara do drible, do desequilíbrio. Por exemplo, foi isso que aconteceu contra o Grêmio, né? Então, ou puxa o Everton Ribeiro pro meio e aí ele joga com esse meia mais de criação. Ele tem um passe espetacular, mas não é mais aquele cara da finalização. Se a linha dele pagasse de 2, beleza, valeria a pena. Mas de 1,25, acho que nem de 1,50 valeria a pena hoje em dia. O Juba é lateral, é um cara ofensivo, mas é lateral. O Caio Alexandre, ele chega à frente para finalizar, só que esse jogo é no Beira-Rio. Se eu não me engano, no jogo do primeiro turno desse grupo, né, eu peguei o chute do Caio Alexandre em critério de odd 1,50 lá na Fonte Nova. E eu lembro que ele tinha finalizado, ele quase fez um golaço, inclusive. Mas jogando fora de casa, não acho que vale a pena. Ele é o primeiro cara de criação nesse time do Bahia. Ele finalizou contra o Grêmio, ele jogou um absurdo contra o Grêmio. No finalzinho ele ia sendo expulso, ia sendo mal expulso, o VAR corrigiu e ficou só no amarelo.
Inclusive a análise desse jogo tem no meu canal, né? No Berg Grêmio. Eu torço pro Grêmio, então tem a análise desse jogo lá também. Beleza? E eu falei lá no vídeo, inclusive, pra mim, mesmo com o Grêmio vencendo, o craque do jogo foi o Caio Alexandre. O que ele jogou foi um absurdo, uma precisão nos passes espetacular, jogou demais. Ia sendo injustamente expulso no final, mas foi corrigido e ficou só no amarelo. Enfim, é muito bom jogador, mas por esse jogo ser no Beira-Rio, eu não vou usar, tá bom? Se esse jogo fosse na Fonte Nova, como foi na estreia das duas equipes, né? Na fase de grupos, aí sim, na minha visão, valeria a pena, tá? Mas do Beira-Rio não. E o David Duarte e o Ramos Bingo são zagueiros, então não vale a pena. Linha de gol, o gol do Inter paga o de 1,22, muito pouco. O gol do Bahia é 1,50. É uma linha interessante esse gol do Bahia pagando 1,50. Dá pra usar, hein? Dá pra usar. Vai depender muito de como o jogo se caminhar, né, cara? Mas esse gol do Bahia dá pra usar, hein? Deixa eu só ver aqui como é que tá, nesse exato momento, esse grupo. Se o Bahia estiver na frente, né, que entrou como líder recentemente no grupo, mas eu acho que caiu, né? Eu acho que não tá mais em primeiro, não. E eu tinha comentado aqui recentemente no canal, mesmo depois de 4 rodadas, quando o Bahia ainda era líder, eu achava que o Bahia tinha muita chance de ser eliminado pelos 2 últimos jogos ser fora de casa, contra o Atlético Nacional e o Inter. Perdeu pro Atlético Nacional e agora contra o Inter não vai ser fácil. Ó, o grupo tá bem assim. O Bahia tá em terceiro, então o Bahia vai ter que vencer. O gol do Bahia vale a pena. Eu vou usar o gol do Bahia, sem dúvidas. O Bahia tá em terceiro, o Bahia precisa vencer. Se o Bahia perder ou empatar, tá eliminado. Então, um gol do Bahia vale a pena. Tá bom. Esse chute do Caio Alexandre muda um pouquinho o contexto, pelo resultado que precisa. Mas como eu já vou usar o gol do Bahia, eu não vou usar o chute do Caio Alexandre não, tá bom? Mas quem quiser ainda dá pra usar a linha do Caio Alexandre junto, beleza? Eu vou com o gol do Bahia, tá bom? E aí agora a gente vai olhar Chelsea e Betis e Chelsea. Final da Conference League, então é campo neutro, né? Então tanto faz quem falar primeiro, né? Enfim, é curioso, né? Nos últimos 5 jogos o Betis não venceu nenhum. Mas é porque já tinha chegado na final da Conference e a ambição do time em La Liga diminui, né? Mas é uma temporada espetacular do Betis, desde a chegada do Antony. O Antony viveu, acho que dá pra dizer, junto com o momento dele no Ajax, né? Antes de ir pro United, o melhor momento da carreira dele. Essa deve ser a fase mais artilheira em questão de média de gols dele, tá bom? Olhando pro Betis, a primeira linha de 1,25 é o Pablo Garcia, não conheço também. Eu gosto de ir com um jogador que eu sei a característica, né? Então não, Ruibal não, William Carvalho não, Altimira não. O Fornals, cara, o Fornals em linha de 1,50 pode valer a pena. Que ele muitas vezes faz um corredor pela direita, às vezes joga de segundo volante, mas eu acho difícil ele ir de segundo volante aqui. Essa linha do Fornals dá pra usar, tá bom? Mark Roque é volante, é um segundo volante, não é bem um primeiro, mas eu acho que ele vai ser reserva, inclusive. O Johnny é um primeiro volante, seria uma linha parecida com o Caio Alexandre. O Johnny tá jogando uma barbaridade, inclusive. O Johnny é ex-Inter, jogando muito pelo Betis, tá bom? Mas é primeiro volante, então não. Eu vou usar a linha do Fornals, tá bom? Já adiantando. Agora que é um cara com experiência, já jogou no West, acho que ele tinha jogado antes no Villarreal, né? Enfim, Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo, já é em critério de odd 2, mas é lateral. Perro não, Bartra não, Sabalini não, Ortiz não, Mendy não, o Nathan ex-Bragantino não, Llorente ex-Roma não, Bellerin ex-Arsenal não. Daqui dá pra usar a linha do Fornals, tá? Eu vou usar. E do lado do Inter, do lado do Chelsea agora, Chelsea é favorito, com toda certeza. Enfim. Primeira linha aqui de 1,25 é o Disbury Hall, vai ser reserva. O Enzo chega bem à frente, mas em 1,25 é muito pouco. Se fosse 1,50 valeria a pena. Reece James lateral não. A parte do Malo Gusto é lateral, tá? Lateral não, é linha de 1,50. O Malo Gusto é lateral, então não vale a pena. O Caicedo é um primeiro volante, então muito recuado. Seria uma linha muito parecida com a do Johnny, então não vou usar não. Badiashile e Adarabioyo são zagueiros. A Champong não. Cucurella vem fazendo alguns gols, mas é lateral, então não. Chalobah não, Cowell não, que é zagueiro. Vou usar a linha do Fornals até o momento, beleza? Mas aqui deve ter linha de falta, desarme, a gente vai olhar ainda. Gols, o gol do Betis é 1,44. Pagasse 1,50 valeria a pena. E o gol do Chelsea 1,18, não vale a pena.
Linha de cartão acho que não vai pagar quase nada, né? Final de campeonato. O Chelsea 1,062, o Betis 1,062. Por mais que seja futebol europeu, é final, né? Linha de faltas, eu gosto de olhar para volante. Então vamos ver aqui. O Lo Celso 1,40, não vale a pena. Linha de falta é no mínimo 1,50, independente do jogador. O Johnny 1,16, então não. Mark Roca 1,22, então não. William Carvalho 1,25, não. Linha de falta do Betis não. E do Chelsea, aqui eu acho que eu usaria só o Enzo e o Caicedo. O Enzo paga 1,18. Não. O Caicedo 1,16 também. Não tá boa essa linha. Linha de desarme agora, de novo, só para volante. O desarme do Lo Celso é 1,071. Isso que o Lo Celso é um cara que é bem ofensivo para um meio campista, né? O Johnny 1,083. William Carvalho 1,36. Cara, se o William Carvalho jogasse, seria não tá ruim. Tá? Dá pra selecionar em 1,25, só que a gente teria que encontrar ao menos mais uma ou duas pra chegar em odd 2, que é o mínimo, né? Do lado do Chelsea, desarme do Enzo 1,11. E o desarme do Caicedo nem abriu linha pra um desarme, né? Desarma muito mesmo. Eu vou com o chute do Fornals, tá bom? Aqui o chute do Fornals. Como eu falei, se o Fornals jogar, que existe a possibilidade de ele ser reserva, lógico, seria como um segundo volante, mas eu acho difícil ele ir nessa função. Acho que existe muita possibilidade de, se ele jogar fazendo um cara mais aberto. Só que esse corredor pela direita que eu falei, quem faz é o Antony, ele não vai sair do time. Eu acho que o Fornals vai ser reserva, tá? Mas ele pode, de qualquer forma, jogar mais aberto, já fez isso no West Ham, ser basicamente um meia que vem pro meio, né? Enfim, dessas linhas de 1,50 eu vou usar essas, então. É o gol do Bahia, precisando vencer, e o chute do Fornals, que se jogar, vai jogar numa função mais ofensiva. Tá bom? Juntou, deu uma odd 2,35. Beleza. Aqui. Das linhas de ontem, que a gente usou o gol do Universidade de Chile e o gol do Huracan, as linhas perfeitas, tá bom? O Huracan bateu mesmo com um time misto, reserva, vive um momento espetacular, enfrentando um Corinthians conturbado e jogando em casa. Bateu, venceu de 1-0. E o do Universidade de Chile jogou com um jogador a mais quase que o jogo todo, né? Que o Jair foi expulso no primeiro tempo, mas não fez gol, perdeu por 1-0. Botafogo venceu. Eu fiquei meio receoso por ser visitante, né? Mas eu tinha falado, eu esperava um jogo com muitos gols. A expulsão do Jair mudou o contexto do jogo, né? Mas mesmo assim, 1 a mais o jogo todo e não fez gol. Era uma linha que, com certeza, ela se valorizou ao longo do jogo pela expulsão. Esse time da Universidade de Chile não é ruim. Só que ficou nesse 1-0 e acabou não vindo, faz parte. O importante é eu ter consciência que a análise é boa. Se a análise é boa, perfeito. Se vai bater ou não, não tá no meu controle. Mas se a análise for boa, é o que interessa. E aqui, ó, por exemplo, é um Bahia que precisa vencer e é um Bahia que tem um futebol bom, enfrentando um Inter que tá numa fase ruim. É o pior momento do Roger no comando do Inter. Eu diria, inclusive, que se o Inter embalar 3 derrotas seguidas e uma eliminação aqui, por exemplo, na Libertadores, eu acho que o Roger já pode cair. De 2 meses atrás, cogitado em seleção brasileira, para talvez ser demitido se embalar 3 derrotas seguidas. Futebol é assim. Roger, ex-Bahia, né? Foi bem no Bahia, por sinal. E o Fornals, se jogar, vai jogar mais avançado. Então, é essa linha, ó, de 2,35. A variação agora, só pegar 2 dessas linhas, né? Então aqui, ó, 2 chutes do Fornals. E aí agora a gente vai voltar lá no jogo do Bahia, pra gente pegar 2 gols do Bahia também. Escrevi barra. Bahia aqui. Caraca, pagar odd de 4,10 pro Bahia é loucura, tá bom? Ainda mais contra um Inter que não passa tanta confiança. Recentemente empatou em casa com o Mirassol. Enfim, 2 gols do Bahia aqui, tá bom? Tá aí então, 2 chutes do Fornals, 2 gols do Bahia, mod 11,90. Tá bom? Tá aí então. E aí, ressalvas de outras linhas. Deixa eu pensar. A linha do Thiago Maia se chegar em 1,50. No jogo do Chelsea, o desarme do William Carvalho pagando 1,36. Dá pra usar em critério de 1,25. Lembrando, se ele jogar, se ele não jogar, essa linha só vai anular. Então é tranquilo. Só que eu tenho isso de chegar no mínimo em odd 2. Então eu teria que encontrar ao menos mais uma. E aí se chegasse em odd 2, beleza. Se não chegasse, teria que encontrar mais 2, né? Enfim, então o desarme do William Carvalho,
O chute do Mark Roca, dependendo para quem tiver confiante. E quem achar que vai ser um Chelsea bem dominante, o chute do Caicedo, pagando mais de 1,50. Tá bom? São essas as melhores linhas na minha visão. Vamos aí para a reta final do vídeo. Tá, então deu para analisar esses dois jogaços de hoje. A gente fechou então com o gol do Bahia, precisando obrigatoriamente vencer. Então um golzinho eu achei uma boa. Ainda mais um time que é bem treinado. Pode oscilar, pode ter resultados ruins, mas é um time que joga bonito, é um time que tem uma ideia de jogo, é um time que, se manter o Rogério por mais tempo, eu acho que vai conquistar grandes coisas. Na linha do Fornals, que nem eu falei, é um cara que, se jogar, vai jogar numa linha mais avançada. Duvido que ele vai jogar de segundo volante, ainda mais nesse que é talvez o jogo mais importante da história do Betis. Então o técnico do Betis, como é que é mesmo o nome do cara? É Marcelo, é Pellegrino, não é? Acho que é o Pellegrini. Não vai arriscar colocar um cara mais ofensivo de segundo volante. Então, se ele jogar, ele vai jogar provavelmente ele mais aberto de um lado e o Antony na outra. Se jogar. Se não jogar, essa linha só vai anular. Tá bom? E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. De novo, camisa retrô do Bahia tá aqui embaixo. Moletom do Chelsea aqui embaixo também. Tanto nos comentários, tanto na descrição, para caso alguém queira. Tá bom? Valeu e falou!